Olá, estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia do primeiro ano do ensino médio, e hoje nós vamos falar sobre as camadas da Terra. Sabemos que a Terra, com seus 510 milhões de quilômetros quadrados, ela é formada por camadas principais. E a Terra é formada por 3 camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo, né? São as camadas principais da Terra, onde cada uma delas tem também sua subdivisão. Cada camada ela apresenta características diferentes, né? Fisionomias diferentes, características diferentes, tornando-se cada vez mais quente conforme se aproxima do núcleo, né? Então, cada vez que você se aproxima do núcleo da Terra, que é a camada bem interna da Terra, né? Então aumenta essa temperatura. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, né? Mas através de estudo, né, consegue-se observar o possível, né, a determinar essas divisões de camada da Terra. Graças aos estudos da geofísica, né, os quais dedicam ao estudo da sismologia, né, onde eles observam os fenômenos que se dedicam ao estudo das ondas sísmicas da Terra. Então, quando fala desses estudos, a gente percebe que o homem conseguiu obter vários dados acerca da Terra. E também pelo aumento da tecnologia, né? A tecnologia também veio favorecer muito, né, para você conseguir observar cada camada da Terra. Quais são as camadas da Terra, né? Sabemos que a Terra é formada por 3 camadas. Nós temos a crosta terrestre, que é uma camada superficial de estrutura relativamente fina e bastante rochosa, né? Essa parte dessa camada da Terra é onde está o homem, né? Aí nós temos o manto, que está localizado abaixo da crosta, né, e apresenta propriedades sólidas. E nós temos o núcleo, e o núcleo é dividido em 2 partes, né? Apresenta 2 porções, o núcleo externo e o núcleo interno, né? Onde o núcleo externo é formado basicamente por níquel e ferro líquido. Em relação ao núcleo interno, ele também é formado por níquel e ferro, só que o ferro ele é de forma mais sólida, ou seja, o centro da Terra ele tem ferro, mas é um ferro sólido. Então, essas camadas, né, a qual a Terra é dividida, elas são de acordo das camadas internas e externas. A camada interna tem o manto e o núcleo, as externas só temos a crosta, né, como camada externa da Terra. Então, a estrutura interna da Terra é composta por camadas, né? Tanto o manto como o núcleo são camadas internas. As externas nós temos a parte aqui da crosta terrestre, né? A crosta ela é uma camada externa fina, né? Cerca de 5 a 70 quilômetros, né, de espessura, e chega a uma profundidade aí de 30 quilômetros, né? Já o manto ele é um material onde fica localizado o magma, né, que é um material pastoso incandescente, que o magma tem a função de locomover ou de balançar as placas tectônicas, né? Então o manto ela é uma camada intermediária que fica localizada entre a crosta e o núcleo, né? E o manto ele é formado basicamente de silício, ferro e magnésio, né, situado acima do núcleo da Terra. Então, o manto tem uma localização aí cerca de 30 quilômetros, né, de profundidade. Já o núcleo, ele é composto basicamente de níquel e ferro, né? Toda vez que a gente fala de núcleo, o núcleo é basicamente formado de níquel e ferro, essa composição. E fica localizado a cerca de 6.731 quilômetros, hoje é o centro da Terra, né? E a temperatura do núcleo da Terra chega a cerca de 6.000 graus Celsius, né? Então a temperatura é bem elevada. Além disso, o núcleo é dividido no núcleo interno e no núcleo externo, como nós vamos ver mais à frente, né? Aí nós temos essa imagem aí, que vai mostrar a Terra, né? Então nós temos a crosta da Terra, que é essa parte, né, onde fica localizado os grandes continentes, a parte superficial da Terra. Nós temos o manto, né, que é essa parte mais do interior da Terra, que fica localizado entre a crosta e o núcleo. E nós temos o núcleo. Como eu falei, o núcleo é formado por 2 tipos de núcleo, como a gente vê nessa imagem, o núcleo externo e o núcleo interno. Porém, a crosta terrestre, essa parte mais externa da Terra, que envolve todo o planeta onde nós vivemos. Então, onde nós vivemos, né, toda a parte da fauna e da flora, né, onde o ser humano habita, né, é a crosta terrestre. Essa camada é formada por rochas ricas em silício, magnésio e alumínio. Conforme a profundidade, existe diferença na composição predominante da crosta terrestre, de acordo com a sua profundidade.
A crosta inferior é chamada de cima. Então, além do núcleo e do manto ser dividido em duas partes, nós temos a crosta também, que ela tem uma divisão, né? A crosta inferior, né, é chamada de cima, por concentrar silício e magnésio. Já a crosta superior, essa parte bem superior de cima, bem superficial, é chamada de cial, por conter silício e alumínio. A crosta terrestre, essa camada, ela apresenta cerca de 40 km de profundidade, né, de espessura, variando de acordo com os continentes e oceano, né, porque nessa parte da crosta terrestre está localizados a parte superficial da Terra, ou seja, onde estão localizadas as grandes placas tectônicas, né? E aí essa crosta tem essa profundidade, essa espessura. Então a crosta terrestre é formada basicamente por grandes porções sólidas denominadas placas tectônicas, como eu falei. Então que movimenta, e as placas tectônicas ela movimenta acima de um material pastoso incandescente chamado magma, ok? Que é onde fica o manto da Terra. Então o manto é uma camada mais extensa, localizada abaixo da crosta terrestre, é formado por diferentes tipos de rochas, né? Então nós temos aqui o manto, é dividido em dois mantos, o manto inferior e o manto superior. O manto inferior permanece a elevadas temperaturas, né? Ela chega a cerca de 2.000 graus Celsius de temperatura. Já o manto, né, bem mais profundo, ela tem cerca de 6.000 graus Celsius de temperatura, né? Além disso, a crosta terrestre é conhecida também a litosfera, né, que a litosfera é formada pela crosta terrestre, tanto o manto superior, que tem pelos menos aí 70 km de espessura, né? Então a litosfera ela é dividida em grandes porções denominadas placas tectônicas, né, que são as placas que ficam localizadas na crosta terrestre, tá? Além disso, do manto e do núcleo, né, e da parte mesmo da terra do manto, nós temos o núcleo, né? Esse núcleo que é a parte mais interior da Terra. Então nós estamos falando das camadas da Terra. A Terra tem esses três tipos de camada principal, né? Mas quando a gente fala de um núcleo da Terra, somente em 2013 os cientistas conseguiram presenciar a temperatura do núcleo da Terra, que chegaram realmente a uma conclusão qual seria o grau de temperatura Celsius da Terra. Então o núcleo chega aí a 6.000 graus de temperatura Celsius, né? O mesmo que o Sol. Segundo alguns cientistas, a temperatura do núcleo terrestre é tão alta que o ferro pode ser levado ao estado líquido, derreter, né? O material, contudo, volta para o estado sólido em decorrência da pressão que faz se agrupar novamente, né? Então, cada vez que essa parte da Terra ela vai imersando para o núcleo da Terra, ela vai se derretendo, vai se desmanchando por causa desse elevado grau de temperatura, né? Então, chega numa proporção de ter muitas lavas no núcleo da Terra devido a isso aí, porque a proporção que essas camadas de terra vai chegando no núcleo da Terra, ela vai se desmanchando, se formando as lavas, né? É por isso que essas lavas ela entram em erupção através pelo túnel dos grandes vulcões que tem ativo no nosso planeta. Aí nós temos uma imagem que vai falar dessas três partes principais, né? A crosta, o manto e o núcleo, né? Onde temos aí o manto superior e o manto inferior, tá? Aí nós temos outra imagem que fala das três camadas da Terra, tanto a crosta como o manto e o núcleo. Além disso, nós temos nessa imagem aí, né, as camadas que é da atmosfera, porque assim como a Terra é formada por camadas, a atmosfera, que é o ar que envolve a Terra, ela também é formada por camadas, né? Nós temos a exosfera, a termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, que também são camadas, só que essas camadas aí são em relação à atmosfera desse ar que envolve a Terra. Para você adquirir essa aula aí, a gente com certeza pode estar trabalhando em outra aula, em outro momento, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que além da Terra ter as suas camadas principais, a atmosfera também tem as suas camadas principais, que é o ar que envolve a Terra, tá? Aí essa troposfera aí, né, que é essa parte onde está as nuvens, né, ela tem cerca aí de 15 km de altitude, né? Já a estratosfera, que fica acima da troposfera, ela tem cerca aí de 50 km de altitude. Já a mesosfera chega a 80 km de altitude. A termosfera, que está aí onde fica localizado os satélites, já tem cerca de 500, né, km de altitude. E aí nós temos as exosferas que chegam a 1.000 km de altitude. Então, da Terra até a exosfera temos cerca de 1.000 km de altitude, ok? Então, para nós concluirmos nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um exercício para nós praticarmos, tá? Onde diz assim o exercício: a crosta terrestre
é a camada superior e sólida da Terra, onde se encontram as rochas e as formas de relevo em geral. Os três tipos de rocha classificadas conforme a Gênese constituem essa camada são. Então, quais são as três rochas que constituem, né, a parte superior da Terra, essa parte da crosta terrestre? Aí nós temos a letra A, ígneas, magmáticas e vulcânicas. Letra B, são rochas sedimentares, metamorfísicas e magmáticas. Letra C, rochas metamórficas, fósseis e minerais. Letra D, litológicas, fraturadas e plásticas. Letra E, superficiais, intrusivas e extrusivas. Né? Quais alternativas seria a alternativa correta em relação à camada superior da Terra, onde se encontram essas rochas e formam esse relevo em geral? Então, a alternativa correta seria a alternativa da letra B, né? Onde a letra B fala que, conforme a Gênese, as rochas da crosta terrestre são classificadas em três, né? São três tipos de rochas principais. Nós temos as rochas sedimentares, né, que são formadas de sedimentos, né, vindo do processo de erosão, principalmente das rochas magmáticas. Nós temos as rochas metamórficas e as magmáticas. Então, esses são as três rochas que compõem a parte, né, da crosta terrestre, né? Além disso, eu trouxe uma sugestão bacana aqui para um filme de vocês. Além de ter esse filme, eu tenho um documentário, por exemplo, Jornada ao Centro da Terra. Ele é um documentário, né, muito interessante, esse documentário, né? Você pode estar assistindo e você vai ter um conhecimento, um aprofundamento desse conhecimento sobre essa questão das camadas, das três camadas principais da Terra. Além disso, nós temos um filme chamado Viagem ao Centro da Terra. Então, nós temos um documentário e um filme. É uma sugestão que eu trago para você poder assistir, ok? Além disso, dessa sugestão desse documentário e desse filme, você pode também estar acessando a plataforma Eduque e lá você tanto vai ter essa aula na íntegra, como vai ter outras aulas, né, de uma forma para você aprofundar mais o conhecimento, ok? Mas aí você pode também estar pesquisando e adquirindo um maior conhecimento, ok?